Fala amigos, tudo bem? Professor Jonas Mendes, estamos aqui então para mais uma aula nessa oportunidade. Nessa ocasião vamos falar um pouquinho sobre um sociólogo importante chamado Peter Berger. Peter Berger, um sociólogo importante para a sociologia da religião. De alguma maneira, nós entendemos que a religião é importante para a humanidade e nós vimos que a sociologia ela dá um destaque importante para o aspecto sociológico, o aspecto social da religião. A sociologia ela não se interessa, por exemplo, com a veracidade da religião, se a religião é verdadeira ou não. O interesse da sociologia são com os aspectos, com o impacto social da religião, ou seja, quais as consequências da religião para a sociedade. É isso que de fato interessa a sociologia. Então, nós percebemos, por exemplo, que os grandes sociólogos sempre falaram, ainda que não de forma total, né, mas sempre aparecia ali o assunto da religião em seus escritos. Por exemplo, você pega Auguste Comte, ou Auguste Comte, como alguns gostam de pronunciar, ele, que é considerado o pai da sociologia, que a princípio chamou-a de física social, ele fala sobre a religião. Na verdade, ele inclusive faz um comentário, né, dizendo que a Revolução Francesa de 1789 ela trouxe algumas características negativas pelo seguinte, porque ela acabou com as principais instituições da época e não colocou nada no lugar. Então, Auguste Comte vai dizer, não é assim que funciona. Vocês não podem eliminar as instituições, como por exemplo a religião, e ele até faz um elogio à Igreja Católica, né, porque ela tinha uma capacidade de manter a ordem social muito grande. Vocês não podem eliminar a religião, por exemplo, outras instituições e não colocar nada no lugar. Não é assim que funciona, porque aí nós cairemos no caos social. Então, as pessoas precisam de instituições que deem, de alguma maneira, ajudem a conferir sentido à sua existência. E a igreja, a religião, ela tem esse papel. Então, Auguste Comte vai mostrar que a Igreja Católica ela conseguia, de alguma forma, mobilizar as pessoas, instituir, estabelecer a ordem, embora não acreditasse na religião, né, daquela forma, Auguste Comte, mas ele via os aspectos positivos que ela trazia, ok? Você percebe também que Émile Durkheim falou sobre a religião. Émile Durkheim, por exemplo, ele vai tratar sobre as formas elementares da vida religiosa, onde ele descreve, por assim dizer, os primórdios daquilo que ele considera ser a origem da religião, do fenômeno religioso, que seria a ideia do totemismo e tudo mais, de uma religião mais anímica, né? E ele vai mostrar o impacto da religião para a sociedade, mostrando que a religião ela ajuda a estabelecer uma força integradora da sociedade, ou seja, a religião ela tem um elemento importante para ajudar a sociedade a ter aquela força de coesão, sabe? Aquilo que eles chamam de integração. Então, a religião ela tem um papel importante nas forças integradoras que compõem a própria sociedade. Então, o indivíduo ele precisa da religião para se sentir pertencente, de alguma maneira. Não todos, porque alguns têm outros grupos, mas a religião ela desempenha um papel importantíssimo também. Você tem, por exemplo, Karl Marx, que faz uma crítica, no caso, à religião histórica de sua época, mostrando como que naquela época a religião ajudava a legitimar, por assim dizer, a exploração que estava acontecendo por parte da burguesia para com o proletariado. Então, como se a religião tivesse, de alguma maneira, ajudando ou trabalhando nas consciências individuais para que as pessoas aceitassem a exploração e achassem que aquilo era normal e vivessem como se nada tivesse acontecendo. Então a religião era, para Karl Marx, o ópio do povo. É claro que ele estava falando de um tempo específico, mas até onde eu entendo, Karl Marx também não considerava a religião muito positiva, ele não tinha uma crença tão convicta nos efeitos sociais da religião. O próprio Max Weber também trata da religião, ética protestante, espírito do capitalismo. Em seus tratados ele estuda as religiões orientais e coisas do tipo. Então todos os sociólogos, de alguma maneira, têm uma espécie de atenção para a religião, porque sabe que ela tem um papel importante para a sociedade, seja um papel positivo ou negativo. Peter Berger não é diferente. Nós temos alguns livros aqui. O primeiro livro é isso aqui. Os Múltiplos Altares da Modernidade. Esse livro é muito interessante. Aqui, o subtítulo diz Rumo a um paradigma da religião numa época pluralista. Tá? Ele vai apresentar aqui, de alguma maneira, dialogando com a modernidade,
com a teoria da secularização, que Peter Berger vai reformular, certo? Com a teoria da secularização, com a modernidade e com o aspecto, o fenômeno religioso na modernidade. E como que esse fenômeno religioso, de alguma maneira, se dá com indivíduos, nos indivíduos modernos. É algo interessante. Temos esse outro livro aqui, Rumor de Anjos, um livro muito importante. Nesse livro aqui, Peter Berger está falando sobre a sociedade moderna e a redescoberta do sobrenatural. Ok? Outro livro importante, o do Céu Sagrado, do Peter Berger. Nesse livro aqui, Peter Berger ele trata dos elementos para uma teoria sociológica da religião. Tá? É algo muito importante. Imperativo herético. Imperativo herético. Possibilidades contemporâneas da afirmação religiosa. Ok? O que Peter Berger vai mostrar? Bom, existia uma teoria, né, muito conhecida da secularização que dizia o seguinte: conforme a modernidade foi se estabelecendo, foi acontecendo um processo de secularização. A palavra secularização vem de séculum, que é uma palavra latina que tem a ideia de século, era, tempo, época. Ou seja, o processo de secularização ele faz com que os indivíduos, de alguma maneira, tirem a sua visão do mundo além e direcionem a sua visão para este século, para esta época, para este tempo, para este mundo, certo? O processo de secularização não é nada mais e nada menos do que deixar de se importar com o além, com outra vida, com o céu, ou qualquer outra coisa assim, com os valores eternos, transcendentes, certo? E se preocupar com essa terra, com esse mundo, com os valores que nós construímos aqui, com aquilo que nós fazemos aqui agora. Então a secularização ela promove uma espécie de mundanização, ou seja, o homem ele começa a se preocupar com o mundo, com as coisas, com a vida, com o bem, com a felicidade aqui, agora. Não mais em vista de um além. O homem não vive mais a sua vida, por assim dizer, direcionado por um além, por uma vida pós-morte, ou por valores eternos, não. Ele é guiado pelos valores daqui e do agora, por este mundo. A sua visão é uma visão direcionada para cá. Ele tem uma visão limitada a essa amplitude, e não mais a transcendência. Ok? Deus pode até existir. A secularização não elimina Deus, mas faz com que Deus se torne inoperante na esfera pública. Então a secularização, ela limpa a esfera pública dos resquícios teológicos, dos resquícios de Deus. Então, o homem que vai à igreja, por exemplo, no fim de semana, quando chega durante a semana, ele está na esfera do secular. Vive como se Deus não existisse. Bonhoeffer, que foi um que morreu, né, Hitler o matou, ele tem um livro muito interessante, se eu bem me lembro, o nome é Resistência e Subversão. Mas ele também tem um livro sobre discipulado. E nesse livro, o Bonhoeffer ele diz o seguinte, que a modernidade ela promoveu uma espécie de maturidade, bem semelhante àquilo que Kant falou na sua resposta sobre o que é o esclarecimento. A maturidade que a modernidade trouxe é que agora os homens vão experienciar um cristianismo não religioso. E que cristianismo não religioso que é esse? É um cristianismo que ensina os homens a viver como se Deus não existisse. Por quê? Porque na esfera pública Deus não faz diferença. Então esse é o processo de secularização. Então tinha-se a crença na época de que, de alguma maneira, conforme a modernidade avançava, conforme a modernidade ia se intensificando e o processo de secularização ia se intensificando, a religião ia perdendo o seu domínio, ela seria eliminada. Quanto maior a evolução do secularismo, menor o espaço para a religião, de maneira que a religião seria extirpada. Peter Berger percebeu que isso não é verdade. Ele percebeu que não é bem assim. Que, na verdade, existe sim um processo de secularização, principalmente na civilização ocidental, relacionada à Europa, inclusive, e a secularização, ela não promoveu o fim da religião, mas podemos dizer que a mutação da religião. A religião ganhou novas formas, novos contornos, ela assumiu novos aspectos. Nós temos agora, podemos dizer, uma religião que surge com a secularização e dialoga com a secularização de alguma maneira, porque é uma religião secularizada. O que a modernidade promoveu, na verdade, Peter Berger vai mostrar, foi a pluralização do fenômeno religioso. No seu livro
Múltiplos Altares da Modernidade, ele mostra como que a modernidade promoveu a pluralização do fenômeno religioso. Com a reforma protestante, você agora tem inúmeras igrejas, inúmeras... para quem quiser, você tem igrejas calvinistas, não calvinistas, arminianas no caso, você tem igrejas que surgem com John Wesley, igrejas wesleyanas, metodistas que surgem daí, né? Você tem igrejas luteranas, você tem igrejas anglicanas, você tem igrejas, depois surgem batistas, anabatistas e tantas outras coisas mais, ou seja, a religião, principalmente de cunho cristã aqui, ela se tornou fragmentada e foi multiplicada. Então você tem inúmeras igrejas. Então, a modernidade não promoveu o fim do fenômeno religioso, mas a sua pluralização. Só que o problema, e a sua também consequente relativização, porque o grande relativização é que para se tornar plural é necessário que se relativize. Então nenhuma igreja mais tem autoridade absoluta sobre a vida das pessoas. A modernidade promoveu a pluralização e a relativização. As igrejas foram pluralizadas, o fenômeno religioso agora é plural, você tem inúmeras manifestações religiosas, só que todas elas foram relativizadas, porque nenhuma delas mais tem autoridade sobre a vida do indivíduo. Então a religião ela foi confinada ao âmbito da subjetividade, é a subjetivação do fenômeno religioso. De maneira que na esfera pública, a religião não tem autoridade de intervir. Olha só a secularização aí. Então a pluralização, atrelada à relativização, ajuda a intensificar o processo de secularização. E secularização não é o fim do fenômeno religioso, não é o fim, mas é muito mais a sua multiplicação e a sua relativização. Então o fenômeno religioso foi enfraquecido na modernidade porque foi multiplicado. Então você tem inúmeras igrejas, você tem inclusive um retorno aí do fenômeno religioso com muita intensidade, só que esse fenômeno religioso, ele não consegue mais convencer as pessoas a viver de acordo com valores eternos, porque as pessoas estão nas igrejas mais buscando bem-estar pessoal. Então peraí, então nós temos uma sociedade que se importa com o fenômeno religioso só por causa das consequências diárias ou práticas do fenômeno religioso, só porque esse fenômeno religioso vai lhe proporcionar um bem-estar pessoal, é mais ou menos isso. A religião ela foi movida pela lógica pragmática, pelo utilitarismo. Então as pessoas elas estão preocupadas, por assim dizer, com as consequências que aquilo vai ter para a sua vida, certo? Mas ninguém está comprometido absolutamente a ponto de abrir mão de tudo que tinha por causa da religião. Porque se não está te agradando, você abre mão daquela religião e escolhe outra. Peter Berger vai mostrar que nós temos na modernidade múltiplos altares. Ou seja, múltiplos altares. O fenômeno religioso foi multiplicado. Você não está confinado a um único altar. Você pode buscar a manifestação religiosa que você bem entender, a igreja que você bem quiser, ou qualquer outra coisa. Você tem uma diversidade de fenômeno religioso aí, seja um cristão ou não. Então você percebe que o homem moderno ele é marcado pela escolha, pela liberdade, pela escolha, e a escolha traz angústias. Então o homem moderno não é como o homem do período medieval, que já nascia cristão por condição de nascimento, porque nasceu ali é cristão. O homem moderno não, ele precisa fazer escolhas, ele se decide, ele tem que escolher. Existe uma multiplicidade para ele, isso gera uma angústia terrível, porque ele sabe que ele é responsável pelas escolhas que está fazendo. Então você percebe que a sociologia que Peter Berger desenvolve é uma sociologia que também pressupõe uma antropologia. Por quê? Porque você tem indivíduos que são marcados por inúmeras escolhas. O homem moderno é marcado por inúmeras escolhas. E é justamente isso que Peter Berger vai chamar do imperativo herético, que é justamente essa possibilidade de escolher. Né? Lembrando que a ideia de heresia vem daquela princípio de um outro, né? De você escolher algo distinto e tudo mais. Olha só que interessante o comentário que ele faz aqui no imperativo herético. Ele diz: a modernidade, como expressão quase ilimitada do domínio da vida humana, aberto às escolhas, eis o tema central deste livro. Ou, antes, seu tema central é a elaboração das implicações dessa situação para a religião. Esse tema, escusado dizer, não pode ser sustentado mediante metáforas, por mais pertinentes que elas sejam.
ele deve ser elaborado sistematicamente. E no curso dessa elaboração, uma certa qualidade meticulosa será, por vezes, inevitável. Ele mostra, por exemplo, então, como que, de alguma maneira, o homem moderno é marcado, o homem contemporâneo, até moderno mesmo, marcado pela escolha. Essa escolha que gera angústia, certo? Então você percebe que as sociedades modernas, elas são marcadas por uma multiplicidade. Essa multiplicidade, ela não se dá só na religião. Porque a religião, geralmente, a ideia do sagrado é uma das coisas mais importantes para o ser humano. O ser humano precisa dialogar com uma instância superior. Mas se isso foi relativizado, então tudo mais será. E essa era da escolha, ela pressupõe que o ser humano pode escolher tudo. O ser humano se torna uma espécie de divindade. E tudo aquilo que não é resultado da minha escolha não serve. Certo? Tudo aquilo que não é resultado da minha escolha não serve. Por exemplo, as pessoas que geralmente defendem o aborto, eles não estão preocupados, por exemplo, com a questão do aborto em si. Mas com a preocupação central é com a liberdade de escolher. Então a questão central não é o aborto em si. É a capacidade de escolher. Eu quero escolher, ainda que aquilo que eu vá escolher possa ser algo que vai me destruir, não tem problema. Se vai me destruir ou não importa. Tá certo? Agora não estou falando do aborto. Se vai destruir a sociedade, não importa. Se vai destruir outra vida, não importa. Eu estou escolhendo. Isso que é importante. Então, o homem moderno é um homem que gosta de escolher. E ele gosta de tudo aquilo que é resultado de suas escolhas. Você percebe que no fenômeno jurídico, inclusive, essa multiplicação, né, das instâncias, ela também é presente. Você tem, por exemplo, a multiplicação não só do fenômeno religioso, mas a multiplicação da forma de ler a realidade. O homem se relaciona com a realidade olhando para ela a partir do seu ponto de vista, um perspectivismo aqui, e ele percebe que existem inúmeras maneiras de ler essa realidade e todas são igualmente válidas. A ideia de uma verdade que sobrepõe as outras não existe mais. Porque agora tudo se tornou relativo, inclusive relativo a um sujeito que escolhe, que decide. Você encontra esse fenômeno também na hermenêutica, que é essa hermenêutica mais de cunho moderno, ou para não dizer pós-moderno. É uma hermenêutica marcada justamente pela relatividade do sentido, certo? Isso está claro, por exemplo, em autores, inclusive como Roland Barthes, Michael Foucault, certo? Stanley Fish, Wolfgang Iser e outros mais. São pessoas da crítica textual que mostram, por exemplo, como que o autor é insignificante para a leitura de um texto. Que o sentido nunca não se dá mais pela intenção autoral. Mas agora o leitor que chega diante do texto com suas pressuposições, com seus preconceitos, segundo Gadamer, e ele que faz a leitura a partir dos seus preconceitos. E o texto afeta os preconceitos do leitor, mas o leitor também afeta o texto. Essa fusão de horizontes origina-se no sentido, diz Gadamer. Logo, a leitura nunca é a mesma. E o sentido também não é fixo. Ele não está no texto. Ele surge nesse processo dialético. Então você percebe que, como interpretar textos agora? Os múltiplos altares afetaram toda a nossa existência. Somos marcados pela escolha, não só a escolha de um lugar para congregar, de uma igreja para ir, de um Deus para adorar, de uma casa para morar, mas também até mesmo das ideologias às quais vamos aderir. Até mesmo o tipo de leitura que vamos fazer, a concepção de moral que iremos defender, aquilo que acreditamos ser certo ou errado. O homem moderno é marcado pela escolha, e a escolha traz angústia porque nós somos responsáveis por todas as escolhas que fazemos. E saber que somos responsáveis gera em nós uma angústia terrível. Jean-Paul Sartre dizia que somos livres, e estamos condenados a ser livres. E até quando escolhemos não querer ser livres, isso já é resultado de uma escolha que fizemos. Logo, o homem não pode fugir desse aspecto que é a liberdade, que faz parte do seu próprio ser, ainda que essa palavra seja um tanto quanto errada para a ideia de Sartre, certo? Aquilo que somos, na verdade somos a liberdade. E aquilo que escolhemos é responsabilidade total e exclusiva nossa. Então, Peter Berg ele faz uma análise desse fenômeno religioso, mostrando a multiplicação desse fenômeno religioso. É algo interessante, ele mostra como que de alguma maneira a religião e a teoria da secularização na modernidade se intensificaram, né? Como ele faz uma revisão desse processo e também, de alguma maneira,
ele mostra como que isso se dá em outras áreas, não só na religião. A religião é importante, mas ela não nós não podemos achar que o ser humano ele consegue confinar isso a um âmbito, por exemplo, religioso, essa ideia da escolha. Isso envolve toda a existência humana. Escolhemos e sempre estamos escolhendo. E temos inúmeras possibilidades. Então isso afeta toda a nossa existência. É isso que Peter Berger mostra, não só nesse livro, como em outros mais. Ele tem um texto chamado Dessecularização do Mundo, muito interessante também, onde ele aborda essa questão atrelado a outros textos mais. Mas, meus amigos, é isso aí. Um abraço para vocês e fica aí mais um comentário.